Eu vejo hoje a gente vivendo no meio dessa pandemia. Você liga a televisão, é aquela notícia e, sabe, é notícia ruim atrás de notícia ruim atrás de notícia ruim e nada parece que melhora, nada parece que resolve. Eu queria, esses dias eu estava até me perguntando, como é que deve ser na cabeça de um repórter, de alguém que está ali, na frente dessas informações, assimilar isso e conseguir lidar com esse tanto de informação a todo tempo, né? Porque vocês não Falou param. bem, né? Falou bem. Às vezes você tá ouvindo CBN no rádio, por exemplo, você vê o cara só tá falando de Covid. Tipo assim, o cara deve ficar exausto também. A cabeça dele fica Emocionalmente. exausta, cara. Nossa senhora. Rapaziada, confesso que essa pergunta é interessante porque a pandemia e o relacionamento da imprensa com a pandemia foram coisas que me ajudaram a dar o empurrãozinho final. Porque eu sou de uma época ainda em que ser repórter, ser jornalista de uma emissora de televisão era uma coisa legal, assim. Era legal não apenas porque a função é legal e continua sendo animada e tem uma adrenalina envolvida e essa coisa do deadline e tal, mas era legal também porque tinha um certo respeito das pessoas. Então, da mesma forma como vocês estão aqui me perguntando, e aí eu vejo que o olho brilha, né, porque essas histórias e tal, isso era uma das coisas mais legais de fazer parte. E hoje, por essas questões políticas todas, essa imbecilidade que a gente está vivendo no país hoje, essa inversão de valores, assim, a informação virou a vilã, né? O legal é não ter informação, o legal é você viver dentro da sua bolha, só tendo as informações ali que te interessam e tal. Então, ter acesso à informação virou uma coisa meio demodê. Então, o relacionamento com a pandemia foi uma coisa que me fez também sair, porque realmente muito desgastante. Não que os jornalistas sejam cavaleiros de armadura branca, heróis e tal, mas de fato a gente está passando informações ali para ajudar as pessoas, né? Que a gente está mostrando onde você vai fazer a vacinação, né? Qual hospital tem vaga. Óbvio que tem um alarmismo, né? Porque também existe uma linha editorial, existe uma escolha, existe uma forma de abordagem dentro da Globo que é diferente da que se faz na Record, por exemplo. Existem recomendações, fale disso desse jeito. Mas se você tirar essa coisa empresarial do pacote e levar em conta que o repórter está ali passando informação, a gente tinha que ser, no mínimo, respeitado, né? Então, Claro. por causa desse ambiente que a gente vive hoje, estava cansativo, viu, Vitor? Respondendo diretamente a sua pergunta. Estava cansativo essa parte final, muita ofensa na rua, muita dificuldade para fazer o nosso trabalho, até um certo medo, até certo ponto. Você estava ali, você tinha medo de alguém invadir a tua imagem, te empurrar, até brigar com você. Então, assimilar informações do ponto de vista técnico, para nós é mais tranquilo, porque você passa a viver uma imersão. É a mesma coisa de eu perguntar para você sobre música. Você vai ter tudo isso na ponta da tua língua. Se a gente for falar sobre tirar um som, vai sair com muita fluidez de você, porque você vive isso, faz parte da tua vida, é um hobby que você tem. Para mim, aquilo era viver, eu vivia aquelas informações, eu acordava e dormia lendo sobre aquilo. Então, assimilar as informações e fazer isso com uma certa repetição, atualizando, nem é difícil. O difícil mesmo estava sendo lidar com todo esse contexto que estava girando ao redor. Então, cara, o jornalista ele tem que vestir uma certa armadura e entender que ele tem ali uma missão, a missão dele é informar. Então, às vezes, é uma informação gostosa de passar, uma cobertura deliciosa de fazer, como, por exemplo, uma final de Champions League. Às vezes é um saco, como ficar repetindo, tendo... Sabe o que mais me incomodou no final? Eu odeio hipocrisia. Então, eu odeio hipocrisia. E eu, como um ser humano, eu tenho as minhas escolhas particulares sobre como eu lido com pandemia, sobre como eu lido com isso, com aquilo outro. São as minhas decisões particulares. Mas elas, muitas vezes, não são coincidentes com as decisões da minha empresa. Então, muitas vezes, para mim, como apresentador especialmente, era muito chato ficar dando bronca nas pessoas no ar. Porque a gente, sabe assim, poxa, saia não sei o quê, poxa, você que está no ônibus, use a máscara, não sei o quê. Cara, me colocava no lado da outra pessoa ali. Imagina como deve ser para uma pessoa que está pegando um ônibus lotado, que já é um puta de um desrespeito, tem que ficar ouvindo um jornalista ali no jornal falar que não pode. Cara, ela tá indo ali para O fato é pegar. que não é uma escolha, né? Não era Não, uma não é, a pessoa não tá lá porque ela quer. ela levar comida para as pessoas e tal. Uhum. Então, para a família dela, para alimentar a família dela. Então, assim, quando chegou nesse patamar, quando chegamos nesse ponto, aí eu já estava com o meu saco bem cheio.